já aproveitando para perguntar, porque algumas perguntas eu vou repetir, coisas que eu já sei, para ajudar quem está Sim, nessa jornada desse conhecimento, né? Como nós somos conectados a esse espírito. E você já comentou que enquanto isso está acontecendo aqui, nessa nossa experiência está acontecendo, o nosso espírito está fazendo outras coisas, né? Existe a possibilidade do nosso próprio espírito ter mais um bracinho aqui na Terra mesmo? Eu encontrar com o meu próprio espírito em um outro corpo? sim, No mesmo momento, digo, sim, na mesma época, né? sim. E aí, dependendo de como também a pessoa vai se referir a espírito. Porque aí essa questão das nomenclaturas, Sim, sim. cada um também, né? A gente segue vários canais do YouTube, a gente lê vários livros de vários autores, e nessa nomenclatura também cada um coloca, às vezes, em um lugar, né, dessa definição. Então, se a gente compreender o espírito como algo mais genérico, mais abrangente, seria até para a gente não entrar aqui num outro assunto lá da fractalidade, né, do desdobramento que a gente falou do educação consciencial, que fala muito bem sobre isso. E a gente falar só de espírito como algo mais genérico, vai como a energia mesmo, a fonte primordial, ali a nossa consciência de uma forma mais ampla, sem escalar. Sim, ele vai, essa energia, né, essa energia primordial, ela vai se expressar em diversos níveis, e esses níveis de fractalização, a gente pode encontrar um nível que venha dessa O mesma mesmo, o origem mesmo, entendi. nossa, né, aqui, e conviver com ele, inclusive, né, que em algum nível, quando a gente vai subindo nessa densificação, subindo entre aspas, porque é tudo dentro, é tudo interno, né? Só para ilustrar, né? Como a gente pensasse num organograma, assim, só de uma forma ilustrativa mesmo. Se a gente for subindo, a gente vai encontrar nesse organograma ali que é a gente mesmo, né? Que essa pessoa é a gente mesmo. Agora, o que é importante também compreender que mesmo assim, quando a gente constrói essa personalidade, ela não perde a individualidade dela. Porque aí a gente pensa, então eu tenho aqui a personalidade A, vamos supor que aqui, para a gente falar ilustrativamente, a gente seja do mesmo espírito. Então aqui eu tenho a Rita e eu tenho o Caio. Então a Rita vai fazer aqui uma experiência, o Caio vai fazer uma experiência. Algum dia, como a gente até falou no outro vídeo, aqui a Rita vai esgotar as experiências dela nessa densidade, não vai mais precisar querer ter nenhuma necessidade de encarnar aqui dessa forma que a gente conhece. E um dia o Caio também não. E aí eles vão, sei lá, na parte em que eles são o mesmo, digamos assim, né? Eles vão para lá e vão, sei lá, se fundir, e vai desaparecer esta individualidade, vai ser uma outra coisa. O que a gente vê é que esta personalidade, ela não perde a individualidade. Ainda que a gente seja um só em algum nível, que usando o nosso exemplo mesmo, que a gente fosse esse o caso aqui nosso, nesse nível a gente se integra, mas a gente não deixa de ser um ou outro para um se sobrepor ao outro, ou dissolver o outro, ou se dissolver no outro. A gente se integra, como a gente falou dos capítulos de um livro. Aí é um livro, mas é que tem um capítulo que é um, tem um capítulo que é outro. E isso não deixa de fazer, ah, não, então esse capítulo aqui ele vai virar o livro todo e não vai mais existir os outros capítulos. Isso não desaparece, essa personalidade. Ela não deixa de existir. Isso a gente, quando a gente conversa aqui, vai tanto sendo associado o que a gente estuda sobre isso, que a gente lê, o que as outras pessoas, né, as visões das outras pessoas, como o que a gente vai vendo na experiência dos atendimentos. Porque aí, como a gente falou no outro vídeo, a gente já conversou com personalidades nossas mesmo, que não estão mais reencarnando, que já conseguiram, né, se libertar. E elas continuam existindo como personalidades, ainda que elas já estejam integradas. Elas não estão mais dissociadas, digamos assim. Até Elas não perdem, entende? Essa individualidade, essa característica. essa era uma das minhas dúvidas, né? Que me trouxe muita confusão, era exatamente isso, né? Vocês já citaram em alguns momentos que
determinada personalidade não entendeu que aquela vida acabou, que ela tinha morrido, né? Aquele corpo físico tinha morrido, então ela ficou ali vagando, sem entender e etc. Aí eu pensei, mas se aquela personalidade não entendeu, como que ela pode, entre aspas, estar afetando uma vida futura, né? Então, assim, se aquele momento não fez a reintegração com o todo, como que ele pode estar, né, sem ter terminado essa experiência, passar alguma coisa para a próxima? Sim. Ah, então, né, nesse caso das personalidades que não se integraram, não estão equilibradas, não estão em harmonia, que aí é o exemplo que você falou, né? Vamos voltar aqui. Então, imagina, a gente falou que a gente construiu uma encarnação, construiu uma personalidade que, mesmo que seja o mesmo espírito reencarnando, aquela personalidade é única para aquela encarnação. O corpo físico morreu. Ali naquela encarnação, desencarnou, o corpo físico não existe mais. Quando o corpo físico morre, aquela energia que animava o corpo físico, a gente tem também utiliza um nome para um corpo energético que também está associado ao corpo físico, de duplo etérico e tudo, que é a bateria, a energia desse corpo, aquilo ali se extingue também. Algumas horas ali depois que o corpo físico morreu, aquela energia vai acabando, acabou a energia do corpo físico, mais ligada ao corpo físico. A personalidade, que é o combo que a gente falou, o pacote que juntou todos aqueles ingredientes, ela não morre. Morre só o corpo físico. A personalidade não morre. Esta personalidade é uma energia porque tudo é energia. Tudo que existe é energia. Em graus diferentes de condensação, de aglutinação, de densidade, de cristalização. Mas tudo é energia. Então essa personalidade, ela fica lá. Ela continua existindo, ela continua viva. O que seria o mais harmonioso para todo mundo era, nesse momento em que esta personalidade, em que este corpo físico desencarna, esta personalidade reconhecer isso. Tipo, aqueles filmes, assim, aqueles livros, ela conseguia olhar para aquele corpo sem vida lá, o corpo físico, sem energia mais, animando aquele corpo. Ela olhar e falar, bom, esse corpo morreu. E eu não. Eu Hora de ir para a continuo próxima, né? viva, né? Então eu não sou esse corpo. O corpo é uma roupa que eu vesti e agora não estou mais vestindo essa roupa, não me é útil mais. Então, ótimo. Agradeço aqui pela experiência, pelo serviço que esse corpo me prestou, pelas experiências que ele me proporcionou. E agora, né? Para onde é que eu vou, tal, o que eu faço? Quanto mais ela prestou atenção nisso, enquanto aquele corpo vivo estava, que é o que a gente falou no outro vídeo, quanto mais ela buscou informação sobre isso, buscou integração, mais lucidez ela vai ter nesse momento para saber o que ela tem que fazer, o que ela não tem, o que é melhor para ela, o que não é, para não ficar ao léu ali, né? Mas então ela deveria falar, não, então agora eu vou seguir aqui o meu caminho, dentro das opções lá que ela compreender e construir. O que acontece é que a maioria das pessoas não está nem pensando nisso ao longo da vida, não está destinando nem alguns minutos para pensar nisso ou para aprender alguma coisa sobre isso, não tem nenhum conhecimento sobre isso. Até por falta de conscientização geral mesmo, né? Todas vão morrer, vão desencarnar, é o fato, né? Então vão passar por esse momento obrigatoriamente, não tem a opção de não passar. Então é algo que, já que é inevitável, seria interessante saber um pouquinho como funciona para a pessoa, né? Estar um pouquinho preparada. E aí acontece algum dia e ela não sabe ali o que fazer. Além disso, a experiência que a gente está experimentando aqui nesta densidade é muito pesada. A gente está inserido num contexto muito pesado. Então, se a gente imaginar a gente mergulhado, por exemplo, dentro de um lago, tá dentro da água, dentro lá do lago. Se a água está limpa, a gente está dentro de um lago limpo, agradável, água refrescante, água boa, tal. Se a gente está dentro de um lago
imundo, poluído, sujo, cheio de detrito, com um cheiro horroroso, água suja, está sujando todo o nosso corpo. A gente está dentro de um lago sujo. Faz diferença. Sim. Eu estar dentro de um lago limpo ou estar dentro de um lago sujo é uma diferença grande. Então, aqui nessa densidade, para a gente exemplificar, a gente está dentro de um lago bem sujo. Então, nesse contexto em que a gente está inserido, as experiências, elas são densas. Elas são experiências que não são fáceis de se lidar, porque o ambiente em que a gente está não proporciona muitas facilidades. Ele proporciona grandes desafios. A energia é pesada. Então, dentro desse ambiente em que realmente as experiências não são tão fáceis, são pesadas, são densas, são difíceis, são às vezes traumáticas, né? Geram medo, geram emoções assim fortes, desamparo, insegurança e tudo mais, associado à falta de consciência da pessoa que não buscou nada enquanto estava encarnada para se preparar um tanto que fosse para esse momento. Então você junta essa inconsciência, essa desinformação, esse despreparo, desequilíbrio emocional, porque todo mundo está sujeito, com esse ambiente que não está ajudando, não está facilitando para as coisas fluírem ali só por si só, sem a pessoa se acordar para nada. Então, o que ela tem ali, normalmente, quando ela desencarna? Uma situação muito pesada. Então, ela desencarna em situações que, para ela, são difíceis, são aflitivas. Quando ela desencarna daquela situação, existe muita chance, porque a gente vê em vários atendimentos, dela gerar ali um bloqueio. Para ela, aquilo é muito aterrorizante. Aquele momento da morte do corpo físico, para a pessoa despreparada e num ambiente que é hostil, que é o ambiente que a gente está, é muito apavorante. Ela bloqueia. É como uma situação de trauma. Quando a pessoa, mesmo encarnada, sei lá, sofre um acidente de carro, não morre, mas ela não lembra o que aconteceu. Ela só lembra que acordou no hospital e já estava lá. Sim. Ela não lembra daquele pânico que ela sentiu, do pavor, sei lá, o carro virando e as pessoas socorrendo. Porque para ela aquilo foi tão aterrorizante que ela bloqueia. Normalmente, os desencarnes, a pessoa acha aquilo muito apavorante. Ela está muito presa às sensações daquele corpo, às emoções, aos desequilíbrios. Não está fixada a uma energia do ambiente que está dentro da frequência em que ela está, que não é uma frequência de equilíbrio. E as outras coisas, não né? tem conhecimento, tem um apego e tudo mais. Então, ela bloqueia aquilo. Então, muitas vezes, ela não consegue, por esse bloqueio, aceitar que houve ali a morte do corpo. Ela não consegue perceber isso e perceber entre aspas. Porque, na verdade, ela sabe. Na verdade, a gente já encarnou e desencarnou um monte de vezes. A gente sabe desse processo. Mas ela está fugindo de saber ali, fugindo de se dar conta disso. Tá. Então, ela bloqueia. Então, ela se manifesta ali como se não soubesse o que aconteceu. Ela não entende o que aconteceu, ela não aceitou. E aí ela fica achando que está viva, mas ela fica presa naquela situação final, digamos assim. Então, a gente deu o exemplo ali, da pessoa que foi enforcada. Ela fica lá se vendo na forca. E fica presa naquela cena, por exemplo. Isso é um exemplo, porque aí são N formas que ela pode ficar restrita nessa situação. E aí ela fica replicando aquela dor. E como ela não entende que o corpo físico já morreu, e ela continua viva, ela fica compreendendo como se ela estivesse ali e a forca não estivesse fazendo efeito. Eu não morro, mas dói. Eu tô todo quebrado, mas eu não morri. Então era como se ela ficasse prolongando aquele sofrimento daquela forca indefinidamente. Inclusive, se isso aconteceu há séculos atrás, e aquela é a energia, que é essa personalidade que a gente está falando, que é essa energia mental, emocional ali daquela encarnação, ela não conseguiu ainda sair daquela situação, todas as personalidades, elas se comunicam por um cordão energético. Então, o seu espírito, que é muito maior do que isso, do que só aquela personalidade, ele continua fazendo novas encarnações. Aquela personalidade está lá na forca, não saiu de lá.
séculos atrás. Ele continuou fazendo outra encarnação, outra encarnação, outra encarnação, outra encarnação. E gerando novas personalidades. E aquela personalidade está lá. Essa que está lá, ela está ligada energeticamente, por um cordão energético, a essa outra, a essa outra, a essa outra, a essa outra, a todas elas. Elas nem sabem disso, mas está ligada. Então, essa energia, como a gente deu o exemplo lá da pessoa que está com dor no pescoço, já foi no médico, já fez todos os exames, já tomou outros remédios e fica com essa dor no pescoço, um exemplo aqui só didático, porque aquela personalidade ainda está lá, Mas sentindo aquela dor. Mas essa conexão e essa dor que ela sente afeta todas as próximas personalidades ou somente alguma em específico? O que a gente vê é que tem algumas encarnações posteriores que afeta muito aquela situação, afeta tanto que a pessoa não consegue, às vezes, nem construir o corpo, por exemplo, a um aborto, ou nasce e já morre logo em seguida, acabou de nascer e já morre, porque aí ela está trazendo naquela encarnação tanta energia, e não é só de uma, não é só da forca, de outras também encarnações. De outras coisas que aconteceram De outras coisas que entre esse aconteceram que processo. também foram traumáticas, também foram pesadas, também são paralisantes. Ela não consegue nem formar, às vezes, um corpo, ou forma e morre, ou forma um corpo com muitas limitações, limitações mentais, limitações de fala, limitações motoras, porque a energia ainda está tão densa ali daquelas situações, ainda está tão presente que ela não consegue formar um corpo que realmente tem uma desenvoltura, que aquela energia flua, circule normalmente, todas as funções se mantenham estáveis, saudáveis, equilibradas. A gente percebe isso em alguns atendimentos. E isso é como se escoasse, sabe? Mesmo que naquela encarnação, por exemplo, ela nasce e morre pouco tempo depois, poucos anos depois, ou nasceu totalmente, paralisada, nem conseguiu ter experiências, ficou de cama a encarnação toda, até morrer, escoa aquela energia. Aquela energia, ela vai se dissolvendo por meio dessas novas encarnações, alguma energia densa em que ela ficou ali paralisada. Até que, em alguma encarnação, isso vem de uma forma mais leve, como só uma dor no pescoço, por exemplo. Em outras pode ter sido algo bem mais severo, mais impactante, mais limitante. O que a gente percebe também é que existe um filtro do quanto também dá para trazer dessas experiências, dessas energias para uma encarnação, porque assim, a gente já tem tantas encarnações densas, tantas situações assim, difíceis de escoar essa energia, de resolver, de superar, que se viesse tudo de uma vez, Não aguenta, não né? sai o corpo, nem consegue formar o feto. Porque é tanta energia contrária, é tanta energia de conflito, é tanta energia desarmônica que não consegue estruturar alguma coisa que mantenha uma forma. Ela se desconstrói, ela se desestrutura, se desequilibra. Então é como se houvesse um filtro em algumas encarnações. Nessa vai desse jeito mesmo e vai ficar, por exemplo, só nascer e morrer ali rápido, desencarnar rápido, para escoar pelo menos um tanto. Nessa a gente já vai trazer mais coisa dessa daqui, para que seja possível, dentro da compreensão que a pessoa tem, isso é único para cada pessoa, porque dentro da compreensão que ela tem, ela vai conseguindo escoar isso e fazer uma encarnação que realmente ela consiga minimamente se desenvolver. Tudo isso a gente está falando, como a gente percebe nos atendimentos, não só do que a gente leu, dos cursos que a gente fez, mas o que a gente vê no dia a dia dessas encarnações dessas pessoas. E dá para ver essa dinâmica, das nossas também, né? Agora, tudo isso existe dentro do que a gente falou no outro vídeo, de um conceito ainda de aprisionamento.
Porque a qualquer momento a pessoa poderia se libertar disso. Só que enquanto ela ainda não conseguiu enxergar isso, não conseguiu fazer essa elevação vibracional, que a gente estava falando do conhecimento e do sentimento, do amor, ela não conseguiu avançar muito nisso a ponto de equilibrar e sair desse aprisionamento, ela fica repetindo isso, porque ela está vibrando em emoções muito densas. Seja porque ela ainda está realmente querendo tocar o terror, digamos assim. Ah, não, eu tô com raiva do fulano, eu quero me vingar, ele não podia ter feito isso comigo, quem ele pensa que é, quem pode me tratar assim? Então ela fica ligada naquele fulano, ela fica construindo encarnações com aquele fulano, que ela vai pisar naquele fulano, ela quer se vingar daquele fulano, ela quer dar o troco, ela fica presa nessa roda e ela vai construindo dentro dessa densidade da raiva, da vingança, do despeito. Como também quando a pessoa até ganha alguma consciência, fala, não, né, também não é assim, tá bom, deixa pra lá, né, não sei o que, fulano, tal, mas olha só, quanto tempo que eu perdi nisso. Aí ela começa a entrar numa outra neura de culpa. Aí, então, agora, né, olha só o que eu fiz, olha o que fez, olha quanto sofrimento. Aí ela se aprisiona numa outra vibração que também é densa, de culpa, de vergonha, de tristeza. Então, todas as vibrações que são densas, e que aí por falta de consciência, por falta de se preencher daquele amor que a gente estava falando, porque o amor poderia curar isso com o amor, porque o amor é a aceitação. O amor real, né? É a aceitação. O amor não, é assim. As coisas são assim, foram assim, e eu vou aceitar e me integrar a isso. Eu não vou querer conflitar com isso. E mesmo assim, o amor é a força mais transformadora que tem. Porque ele não significa que ele não vá transformar aquilo que não está em equilíbrio. Mas ele vai aceitar as coisas como são, sem julgamento, sem condenação, sem comparação, sem crítica, ele vai aceitar e daquela aceitação, e agora eu já sei disso, então agora eu vou me expandir, eu vou fazer outra coisa, eu vou fazer melhor. Ele vai ter essa força de ir para frente, de se ampliar, né? De se libertar daquela situação anterior, que era um aprisionamento. Então, enquanto a gente não equilibra pelo menos um tanto o suficiente, né, desse conhecimento ou desse amor para sair dessa roda, a gente fica gerando as situações repetitivas. Ora batendo, ora apanhando, ora batendo, ora apanhando. E ali dentro do que a pessoa está percebendo. Então, às vezes, o que ela está percebendo também nem é, digamos, tão real assim. Mas é o que ela comprou. Se é o que ela comprou, ela está naquela emoção. Ela está vibrando dentro daquilo que ela acreditou, ainda que não seja nem muito real. Que tenham plantado, que tenham convencido ela de alguma coisa, que tenham construído para ela uma história, mas ela está ligando uma emoção àquilo, ela está acreditando naquilo. Então, ela também fica presa naquela emoção que ela está acreditando. E ela vai gerando ali esse aprisionamento, essa repetição. Então, essa personalidade que não se integrou, como você falou, que está numa situação ali que ela não sabe que desencarnou, por exemplo, como que ela afeta a pessoa que está encarnada hoje? Porque ela tem um cordão energético com essa pessoa. Às vezes ela já vem num pacote já ligado desde criança, e às vezes ela liga, digamos assim, em algum momento da vida. Ela tá ali no pacote, mas é como se ela tivesse meio que dormindo ali, inativada. Aí tem algum gatilho, e o gatilho pode ser qualquer coisa. Um filme que a pessoa está assistindo, e aí ali tem uma cena que acordou a personalidade. Um livro, uma conversa, passar por uma pessoa na rua, passar por um lugar e viajar para um lugar. Se a pessoa mora no Brasil, aí ela vai viajar para os Estados Unidos. Aí lá liga, porque tem uma história lá, por exemplo. Infinitas possibilidades de gatilho, né? De essa personalidade aflorar mais em um determinado momento da vida. Mas a ideia saudável dela aflorar é a gente já ter condições de curar aquilo, né?
E aí, nos atendimentos, a gente vai justamente conversar com esta personalidade que não tinha entendido que tinha morrido, Que tá presa ali, né? algumas até já entenderam que morreram, mas mesmo assim ficaram estagnadas em alguma situação. Não é só não entender que morreu, não se integraram mesmo assim. Algumas, inclusive, sabem que morreram e estão querendo ainda atuar no astral, né? Sem o corpo físico ainda de uma forma desarmônica, digamos assim, ou desequilibrada, e isso afeta também a pessoa que está ligada por aquele cordão. Então, aí a gente vai conversar com esta pessoa, com esta personalidade, mas não só conversar igual a gente está conversando aqui, que você está ouvindo palavras. Conversar dentro de um processo que aí a gente chama de terapia de vidas passadas ou de técnicas de regressão. Então, mesmo quando a gente está conversando com a personalidade por meio de uma captação, de uma sintonização de uma personalidade, não é só uma conversa. Ela, pelas técnicas de regressão, ela volta realmente naquele momento, ela volta naquela vivência, ela vê encarnações anteriores, ela vê a pessoa atual, ela consegue fazer essa transição na linha do tempo dela, tanto de ver a situação que ela está, como as coisas que ela fez naquela encarnação da qual ali ela se desprendeu, se desencarnou, como de outras encarnações de outros corpos físicos, desta aqui atual, depois, então ela consegue fazer Se eu não entendi essa nada, visão. porque durante esse atendimento dessa terapia, de repente, essa personalidade que você está tratando, ela tá com a dor do pescoço de outra Também, encarnação, é isso, né? Por também, isso que ela precisa fazer essa regressão para também. entender. A gente vai vendo um efeito em cascata. Então, às vezes, a pessoa está aqui, a encarnada atual, tá com a dor no pescoço. Ah, porque aquela outra se enforcou. Aquela outra se enforcou também porque ela já Entendi. tinha tido um problema lá também que envolvia o pescoço, aqui no exemplo que a gente está dando, Claro, claro. mas que tem várias encarnações em que envolve aquele mesmo ponto. Então, a gente até percebe que algumas pessoas têm pontos do corpo que são mais vulneráveis do que outras. E por que eles são vulneráveis nesta encarnação atual? Porque tem muitas encarnações dessa pessoa, muitas, em que ela teve problemas com aquele ponto do corpo, que envolveram aquele ponto do corpo e não necessariamente idênticos, mas que envolveram. Aí, sei lá, por exemplo, ela tem bastante dor de cabeça. Aí uma é porque deram uma pedrada, a outra deram uma paulada, a outra deu um tiro, a outra ela caiu de Um cabeça. acúmulo de coisas, né? Mas muitas coisas que envolveram a cabeça. A outra usou o poder mental, a outra, ela tomou um remédio que, sei lá, fez deu um problema na cabeça, ela teve um aneurisma. Ela vai sempre tendo problemas naquele ponto. Então, aquele ponto, na vida dela atual, ele se manifesta hoje como frágil. Então, qualquer coisa, a pessoa fica com dor de cabeça. Ah, passei da hora de comer, fiquei com dor de cabeça. Passei da hora de dormir, fiquei com dor de cabeça. Passei nervoso no serviço, fiquei com dor de cabeça. Comi alguma coisa X que todo mundo come, mas eu fico com dor de cabeça. Vi um filme muito perto da TV, fiquei com dor de cabeça. Vi uma luz, não sei de onde, fiquei com dor de cabeça. A pessoa, qualquer coisa, ela sente dor de cabeça. As coisas mais variáveis, mas tudo dá nela dor de cabeça. E outra pessoa, não. Até pode ter dor de cabeça, mas não dessa forma. E aí ela já fez todos os exames, obviamente, né? Falando que ela já fez todos os exames, não tem tumor, não tem nada, já toma remédio, no máximo analgésico alivia, mas acontece alguma coisa, ela tem dor de cabeça. Aí quando você vai ver, tem várias encarnações. Várias, mas muitas mesmo, muitas, que tiveram o problema na cabeça. E quando a gente vai fazer um atendimento, às vezes no atendimento a gente vai atender só uma personalidade que tem a ver com a dor de cabeça. E aí, nesse atendimento, na hora ela vai sentir uma melhora nessas dores de cabeça, ou na frequência, ou na intensidade, ou vai trazer mais consciência para ela disso, de que aí do que ela precisa curar nela, que não é só a dor de cabeça, que não é só o analgésico, é curar no ser dela, no olhar, na interpretação, naquela liberação que a gente estava falando das emoções mais densas, ou da culpa, ou da raiva, ou da vergonha, ou da tristeza, porque são essas emoções que estão fazendo a ponte para que mesmo que esse ponto fisicamente seja vulnerável por essa sequência e reiteração desses desafios que ela teve em relação à cabeça, mas só existe ainda a manifestação porque ainda existe na pessoa atualmente uma ponte por onde transita essa informação. E a ponte
é ainda situações que ela não trouxe consciência, que ela não equilibrou os sentimentos, que é o que a gente estava falando da luz e do amor. Então, ela não trouxe ainda uma cura total para esse ponto. Ela vai fazendo uma cura pelas beiradas, né? Ela vai resolvendo alguma coisa, ela vai melhorando alguma coisa, aí ela vai sentindo que vai diminuindo, ela vai conseguindo lidar melhor com essa dor de cabeça, né? Fazer ali tomar um analgésico, mas relaxar mais, porque às vezes a pessoa, mesmo tomando analgésico, né, não passa e tudo. Então ela vai conseguindo lidar melhor. Mas aí, em cada situação que ela resolve, isso vai trazendo para ela um ganho muito além de resolver a própria dor de cabeça. Porque vai trazendo um ganho de conhecimento de tudo isso, como funciona, o que ela já fez, como é a história dela, o que ela já foi, né? O que ela está buscando aprender, o que ela está querendo equilibrar, que vai muito além da simples dor de cabeça, né? Como que as coisas funcionam, o universo, que é a chave do que a gente estava falando no outro vídeo, né? Qual é a missão, né, de todo mundo aqui? Não é curar a dor de cabeça. É despertar, é acordar. E ir fazendo isso também vai curar a dor de cabeça. Entende? Então, ela vai resolver, ela vai trazendo aquele problema como uma forma de gatilho para chegar na real solução de tudo, digamos, aqui nessa densidade que a gente está, né? Nesse tudo do nosso meio aqui, né? Desse meio que a gente está. Porque tudo que a gente vai encontrar em outras dimensões, em outros níveis de consciência, em outras experiências, a gente nem sabe o que é esse tudo. Mas como que a gente resolve agora aqui, né? Esse nosso presente, que é aquela liberdade que a gente falou, é não ficar mais preso nessas situações repetitivas, preso achando que tem que reencarnar, porque é culpado, porque precisa resolver alguma coisa, porque precisa... Então, ela vai ganhando essa consciência por causa da dor de cabeça. A dor de cabeça vira um presente, porque vira a forma como ela chegou nisso, né? Vira o incômodo que ela precisou sentir para falar, tem alguma coisa errada, tem alguma coisa que eu preciso resolver, não é possível, já fiz todos os exames, não tenho nada, já tomei remédio, eu estava com fulano lá, só eu fiquei com dor de cabeça, ele não, na mesma situação, na mesma condição, então tem alguma coisa. Então essa inquietação vai trazer para ela um caminho de solução muito maior.